Olá, você já deve ter ouvido falar bastante sobre a Academia de Platão, mas o que poucos acabam sabendo é que essa academia, ela durou entre o ano sexto, ou melhor, entre o século quarto antes de Cristo e o século sexto depois de Cristo, e ela pode ser dividida basicamente em quatro períodos, não por questões apenas temporais, mas principalmente pelas influências filosóficas ou pensamento predominante em cada um dos períodos. A Academia de Platão ela foi fundada pelo próprio Platão em 387 a.C. e é considerada por muitos historiadores como a primeira universidade da história, porque os seguidores de Platão eles recebiam uma formação ou uma educação formal com métodos, né, para o seu desenvolvimento intelectual. E Platão, como ele era um cidadão ateniense, ele compra um espaço ali nos subúrbios de Atenas e ele então funda, né, o seu local ali de contemplação, de reflexão, de ensino, enfim. E aí esse espaço, né, essa área é chamada de academia, e ali se instaura então essa escola platônica. E é interessante perceber que a academia ela era uma comunidade que era composta por jovens, os seus membros, né, em sua maioria jovens, bastante avançados, né, e com diferentes graus de desenvolvimento intelectual. E os frequentadores da academia platônica, dentre outras coisas, eles deveriam ter condições financeiras para se sustentar e permanecer ali, recebendo os seus discípulos, ou melhor, os ensinamentos. E esse era um espaço onde havia, portanto, salas, né, onde eram trabalhados, estudados os assuntos, né, como as salas de aulas, e também havia os espaços de acomodação, como quartos, e, e aí os discípulos de Platão, eles podiam ficar ali 24 horas por dia, né, receber a educação e dormir, enfim. Então, era também uma espécie de república, né? E Platão, ele era, então, o grande mentor, né, o guru intelectual que ensinava os seus discípulos. O que se percebe, estudando a história da academia, é que não havia, né, digamos, um tipo de exame para a admissão dos membros na academia. O que se buscava era, talvez, né, através de aparentes exames, era provas de que esse discípulo ele tinha maturidade para frequentar a academia e também era medida também a sua capacidade e as suas qualidades de estudo e a sua capacidade de reflexão e também de debate. A grande, digamos, o grande mérito da academia platônica foi talvez o fato de que Platão ele consegue reunir, né, nesse espaço as características desse espaço ser uma verdadeira escola, ou seja, o espaço de ensino ou dedicado exclusivamente ao ensino. Por quê? Porque era um espaço que se dedicava a elaborar novos conhecimentos e também havia um corpo organizado de saberes, né? E esse espaço, então, era dedicado exclusivamente para esse fim. Então, essa é o grande diferencial da academia platônica. Agora, as divisões históricas da academia é que nos chamam um pouco a atenção, porque são pelo menos quatro divisões, né? A primeira delas se trata, que também é chamada de Primeira Academia ou Academia Antiga, que foi essa iniciada por Platão, e ela refletia a influência
dos pitagóricos, né? E a preocupação pitagórica com os números. Daí é que vem a famosa frase que diz estar escrito na entrada da academia, é que não entre quem não souber geometria. Então, essa frase, ela reflete, né, a concepção da academia do conhecimento. Ou seja, quanto menos nós dependemos da realidade empírica, das experiências, né, sensíveis, mais puro e verdadeiro é o conhecimento, né, como isso é muito bem retratado na alegoria platônica da caverna. E aí o próprio conceito de Platão do mundo inteligível, ou seja, o mundo das ideias, e o mundo sensível, o mundo material, né, se contrapondo, onde o inteligível estaria as ideias puras, né, que daí estariam os números, a matemática, enfim, a geometria, e o mundo sensível, material, o mundo das experiências, onde ele diz que o mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Então, nessa primeira academia, havia uma valorização muito maior, né, dessa realidade, digamos, suprassensível, que é uma característica do pensamento do Platão. A segunda academia, ou ainda denominada de academia média, ela vai dar continuação e ênfase sobre a epistemologia, mas ela já não contava mais com Platão, e o que chama atenção nesse segundo momento, nessa academia média ou segunda academia, é que os filósofos desse período, eles vão se voltar para aquilo que é chamado de ceticismo, mas não um ceticismo, digamos assim, forte, é o ceticismo moderado. O que, evidentemente, não teria de modo algum agradado Platão, porque Platão ele era um anticético. E quando nós falamos de ceticismo, nós temos que entender que se trata, né, de uma corrente, de um pensamento filosófico que questiona, né, as opiniões, os fatos, os pensamentos, aquelas crenças convencionadas aí pelo senso comum, pela experiência. Então, o ceticismo ele vai questionar toda a realidade, e ela defende que o indivíduo ele não pode chegar a nenhuma certeza, ele pode chegar ao conhecimento, mas nada ser certo, ou seja, nada pode ser afirmado com certeza. E aí, evidentemente, essa é uma posição que contraria o pensamento de Platão, porque Platão ele diz que é possível chegar à certeza de uma verdade ou de um conhecimento através da razão, né? Então, isso já contraria um pouco o pensamento platônico. Só que o ceticismo ele estava em ascensão nessa época, né? E aí, evidentemente, que ele vai influenciar o pensamento aí de muitos filósofos. A terceira academia, ou academia nova, ela possui tendências céticas bastante fortes, mas aí ela desenvolve o interesse pela teoria das probabilidades ou pelo probabilismo, né? Palavrinha um pouquinho mais complicada, mas é probabilismo. O que é o probabilismo? Bem, o probabilismo se trata de uma doutrina, né, que ela está entre o dogmatismo e o ceticismo, ou seja, ela não é nem dogmática, né, ou seja, não se acredita numa certeza absoluta de algum conhecimento, de uma verdade, enfim, e também ela não é cética, no sentido de questionar ou desacreditar todas as afirmações, crenças e valores e por aí vai. O probabilismo ele é, então, uma doutrina segundo a qual, né, os defensores, eles defendem que o espírito humano ele não pode chegar a uma certeza absoluta, mas o ser humano, né, é capaz de alcançar opiniões prováveis. Por isso,
probabilismo. E essa foi a influência dessa terceira academia ou academia nova. Nós não vamos citar aqui os filósofos de cada período para a gente não se estender muito. Para finalizar, nós temos a quarta academia, ou ainda chamada de Academia Novíssima. Essa academia, ela se caracterizava basicamente pelos interesses mais ecléticos, né? E pelo neoplatonismo, ou seja, havia um diálogo bastante amplo, com várias correntes de pensamento, e aí nós podemos dizer que ela se descaracteriza um pouco daquela primeira academia platônica, muito embora ela carregue muitas das suas principais ideias. Então, o neoplatonismo, ela tem como, evidentemente, a principal referência a filosofia platônica, né? Mas o neoplatonismo ele vai se diferenciar um pouco porque ele possui uma perspectiva mais mística, mais espiritual, ou seja, mais cosmológica. Ela surge, essa quarta academia, ela surge lá por volta do século II, e ela vai ter uma influência muito, mas muito profunda mesmo, na filosofia medieval e na renascentista, né? Que culmina então com o que resultou aí da síntese do platonismo e outros elementos do pensamento grego, com a influência do misticismo oriental, né, que advogava, então, defendia a possibilidade da alma restabelecer uma união com o divino através da virtude e da contemplação. Então, lembre-se que Platão ele vai defender a existência de um mundo das ideias, de um mundo perfeito, mas esse mundo perfeito ele era acessado pela razão. O neoplatonismo, ele vai, digamos assim, ter esse referencial teórico, né, do seu pensamento, mas a ideia agora é que esse mundo espiritual, ou esse mundo das ideias, ele é um mundo espiritual, ele é um mundo místico, que deve ser buscado num sentido mais profundo, não apenas através da razão, mas uma conexão mais profunda, mais espiritual, mais mística. Então, o neoplatonismo é basicamente marcado sobre a partir dessa influência, né, dessas ideias. A questão aqui é que não é possível a gente discorrer sobre o neoplatonismo, teríamos que ter tempo para um outro momento, mas a ideia é que o neoplatonismo ele foi talvez a maior influência, né, sobre as ideias cristãs a partir de Agostinho. Agostinho ele sofreu influência do neoplatonismo e ele vai desenvolver toda a sua teoria teológica e filosófica a partir da influência neoplatônica que ele recebeu. Bem, então a história da Academia de Platão, ela se divide nesses 4 períodos e cada um é marcado aí por algum tipo ou alguma influência filosófica, e a gente percebe que a quarta academia ela já está bem distante das ideias iniciais de Platão da primeira academia. Dito isto, agradeço a sua atenção, um forte abraço e até uma próxima oportunidade.